Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma gravação de uma aula, então. Hoje é véspera de feriado, né? De Páscoa. Então tá meio complicado para o pessoal se organizar. Então vamos lá, eu vou fazer uma aula mais ou menos curta, tá? Para que a gente avance um pouquinho na questão dos conteúdos, né? De arte, tá? Então é o seguinte, a gente estava vendo em sala de aula um pouco sobre a questão da arte moderna, né? E como a partir ali do impressionismo, Claude Monet, toda essa parte de transformação da arte em mais do que apenas retratar a realidade, né? Então a gente percebeu que o impressionismo ele tinha uma coisa muito mais voltada para elementos da luz e da cor. A gente observou que o fauvismo ele puxava mais a questão da cor na tela, então cores berrantes, né? Eram Les Fauves, era as feras, tá? Depois com o expressionismo vem então nas obras de arte toda essa questão do que o artista sentia com relação à humanidade, ao momento que estava sendo vivido, né? Os períodos antes da guerra, a gente vai ter o futurismo, onde tinha toda uma emoção assim em cima da urbanidade, uma negação do passado, né? Antes disso também o cubismo, né? O cubismo que ele começa a desconstruir um pouco a forma e ele começa a pegar a mesma perspectiva, um objeto em cima de várias perspectivas é desenhado num plano só. Lembra que eu mostrei para vocês que eu ficava virando a cadeira da sala em vários ângulos e é como se fosse aquela representação gráfica de várias perspectivas numa coisa só. Então, por isso que ficava aquela figura fragmentada, né? Então, depois a gente tem o futurismo, então, que é essa empolgação que o pessoal tem a respeito das guerras, questão das cidades, a máquina, a eletricidade. Então, temos aquelas obras que parecem que vão saindo, né? Com vários frames, elas estão se diluindo assim na tela. Tivemos então o dadaísmo, onde rompe a guerra mesmo, e o pessoal fica desesperado e nada mais faz sentido. E aí a arte, ela significa isso, né? Ela não tem sentido. Então é contra qualquer tipo de regra e organização. Depois nós temos o surrealismo, que vem também resgatar um pouco dessa fuga da realidade com os sonhos, Salvador Dalí. E a gente vai caminhando então até a arte pop, a arte op, né? Onde tem os contrastes, e a arte pop, que trabalha com as celebridades, certo? A partir dali, gente, 1960 até hoje, como eu falei em sala, é tudo considerado arte contemporânea, tá? No mundo todo, inclusive no Brasil, certo? E é isso que nós vamos começar hoje aqui, então. Então, na arte contemporânea, gente, como eu tô mostrando aqui para vocês, a gente tem algumas obras, ó. Vocês percebam aqui algumas informações, né? É um tronco de madeira, né? Deixa eu escrever aqui na tela. Então, é um tronco aqui de árvore, certo? E neste tronco existe uma fenda aqui, e exatamente dessa fenda que parece que sai um móvel, né, de cadeira. Então veja, a arte contemporânea, ela começa a ter esses objetos estranhos nas galerias, tá? Como vocês pensariam a respeito do que o artista quis dizer com essa obra, hein? Eu acho que isso é uma ótima pergunta para se começar uma aula sobre arte contemporânea, tá? Então vamos lá. Uma outra obra de arte que nós temos aqui, ó, são duas pessoas sentadinhas, tá? Esta de vermelho é a artista Marina Abramovic. Ela faz performances e a gente já vai falar sobre isso. E aqui é uma foto de uma performance que depois eu vou mandar um vídeo para vocês fazerem uma leitura, tá?
E aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma ponte da França, tá? Onde existe um artista chamado Cristo, que ele tem essa coisa de empacotar os espaços. E no empacotamento desses espaços, ele cria uma situação inusitada para a gente, que é a gente começa a perceber primeiro as formas, né? Primeiro o estranhamento de empacotar um espaço tão grande, né? Um objeto tão grande, uma paisagem quase, né? Uma parte da arquitetura da cidade. E a gente fica achando estranho, parece que é uma parte, parece que é algo com relação a reformas, né? Ou está interditado por alguma questão, e ao mesmo tempo ele traz para a gente o formato geométrico das coisas, né? Teve um professor de arte do IFSC, lá de Chapecó, que ele fez isso com os monumentos históricos da cidade. E ele tratou naquele momento sobre se aqueles monumentos fariam falta para a gente, né? Ou ainda sobre a questão do patrimônio cultural, que a gente às vezes, as políticas públicas no geral, né, não dão assim tanta importância e tanto valor. E aí a gente faz uma ligação, uma reflexão crítica sobre o que a gente tem visto, né, na cidade, das obras e tudo, e qual é a relação dessas obras com o que a gente está vivendo no calendário político, né, da cidade. Então, esse tipo de obra, como a do Cristo, ali em cima, ela traz alguns questionamentos bem interessantes, e a gente pode fazer uma leitura, assim, infindável, tá? Então, gente, assim, ó, a arte contemporânea, então, é considerada toda manifestação artística que ocorreu após as décadas de 50 e 60 até agora. A fonte de criação para os artistas era o cotidiano aqui na arte contemporânea, o dia a dia das pessoas nas grandes cidades, e buscaram romper com as barreiras entre a arte e a vida comum. Normalmente se colocava assim figuras mitológicas, grandes figuras da religião ou de exércitos, né? Todas essas figuras mais quase que de elite mesmo, coisas importantes, né? Feitos grandiosos. E a arte contemporânea vai começar a trazer temas a respeito do dia a dia, coisas que a gente vive diariamente, e vai trazer para a gente uma sensibilidade a partir do que a gente está vivendo no dia a dia, e não no museu, num espaço fechado de elite, onde as pessoas muitas vezes têm que pagar, né, para entrar. Ou ainda, se você consegue entrar, você não entende nada, né? Então precisa de uma mediação. A arte contemporânea, ela tenta romper com isso, tá? A arte contemporânea, ela vai começar a pensar no cotidiano. O que tem na vida cotidiana que a arte pode chamar a atenção? E aí, gente, é uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam o seguinte. A arte, ela trabalha com a experiência estética, né? Então você tem uma sensação, ou uma sensação boa, ou uma sensação ruim, ou mesmo algo que você olha e fala assim, nossa, isso aí é arte, né? Porque você não se reconhece. A arte contemporânea, a partir da arte moderna para os dias atuais, tá? A arte, ela não serve mais somente para trazer prazer estético, não serve mais para deixar você num lugar bonito, calmo e tranquilo, tá? Muitas vezes a arte contemporânea, ela é crítica, reflexiva, ela traz uma incomodação, ela quer tirar você do seu lugar de conforto, quer trazer questões que você possa parar a tua vida no dia a dia, parar o teu conforto, a tua zona de conforto, o teu cotidiano ali todo organizadinho, e tirar um pouco você, um pouco do teu chão, assim, tá? Então a arte contemporânea, ela tem uma coisa meio assim de provocação também, tá? Então, a arte contemporânea, além de trazer o cotidiano, ela mistura linguagens e meios. Isso é uma outra coisa bem interessante da arte contemporânea, tá? Até ali o cubismo do Picasso, até ali, os meios de arte eram muito definidos. Era fotografia, era pintura, era escultura, né? Tudo separado. Com o Picasso, dadaísmo, já começa a ter
com o Picasso no cubismo, com o dadaísmo, com o manifesto futurista do Marinetti no futurismo, começa a ter inserção de materiais nas telas. Então, o que era antes bidimensional, ele começa a ter outros elementos e sai um pouco desses espaços definidos, né? Então, agora vira uma pintura, escultura, começa a ter meios tecnológicos. Então, as categorias de arte, de meios de produção de arte, começam a se misturar na arte contemporânea. É por isso também que a gente fica tão inseguro, tá, gente? Porque às vezes tira realmente a gente do prumo, né? E é proposital, tá? Então, os artistas contestam a própria arte e o mercado de arte e transmitem suas ideias por meios diversos, pintura, escultura, tecnologias e uma expansão da arte para o corpo e para o espaço, seja ele na galeria, nas ruas ou na cidade. Não existe mais categorias. As obras vão desde uma simples ideia, e aí a arte conceitual, que a gente já vai falar em seguida, um registro, um objeto ou vários objetos. E a arte se desconstrói, tá? Esse é um vídeo que depois eu vou deixar lá no Siga, bem interessante, porém ele é um pouco pesado, assim, ele tem muita informação e é legal vocês assistirem isso, assim, depois de assistir essa minha aula, tá? Bem depois. Então, a gente começa com o movimento de arte contemporânea aqui, que é a arte conceitual. Gente, se acalmem, tá? Porque a arte conceitual, ela não significa que precisa ter uma fabricação de um objeto, ou mesmo se tem que ter um objeto para ser considerado arte conceitual, tá? A arte conceitual é onde o conceito, a ideia que o artista, sobre o que o artista pensa sobre a sua obra é mais importante do que o objeto em si. Na arte contemporânea também se contesta essa coisa para ser artista você precisa ser artesão. Para ser artista você precisa produzir, o próprio artista tem que produzir. Na arte contemporânea isso é deixado de lado. O artista pode se apropriar de objetos que já estão prontos e reformular o sentido daquele objeto, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse poetizar um objeto do dia a dia da gente, tá? Lápis de escrever. Se eu quisesse contextualizar e começasse a pensar reflexivamente sobre o ato do lápis, eu posso entrar numa linha de sustentabilidade, eu posso entrar numa linha de desmatamento para fazer os lápis, a questão do resíduo dos lápis, o que fazer com os resíduos e também pensar talvez uma obra com toquinhos de lápis, entende? Começar a pensar nesse lado. Ou ainda mais simbolicamente ainda, eu poderia pensar no ato no momento em que eu estou escrevendo num papel, eu estou fazendo um ato de marcar este papel com a essência do lápis através da escrita, entenderam? Então, a arte contemporânea, ela vai pegar coisas do dia a dia que são simples e vai ter um olhar ultra sensível e problematizador sobre essas questões. Então, como eu fiz uma brincadeira agora com vocês, né, sobre o lápis que vai descarregando a sua essência no papel, isso é uma coisa super poética, né? Ao mesmo tempo que o lápis vai se desfazendo e marcando este papel de uma maneira única, que não volta atrás, para algum fim, né? Veja, não é poético um sacrifício do papel e do lápis, tá? Então, veja, a arte contemporânea é isso, é você estar sensível desde uma coisa grande que acontece, importante, que impacte a humanidade, como uma pandemia, como nós estamos vivendo, mas também ela traz valor para essas coisas pequenas do dia a dia, em materiais simples, tá? Então, o mais importante, então, da arte conceitual são as ideias, tá? A execução da obra fica em segundo plano e tem pouca relevância. Isso significa que o artista não precisa necessariamente executar a sua obra, certo? Na arte conceitual, se acredita na desmaterialização da arte-objeto, ou seja, qualquer coisa que não seja pintura e enfatize o pensamento do artista e não da manipulação do material,
tá? A arte, então, deixa de ser primordialmente visual, feita para ser olhada, e passa a ser considerada como ideia e pensamento. Por isso que normalmente tem uns textões grandes falando um pouco sobre o artista, a sua trajetória. Então, são coisas que os curadores de exposição, os curadores são quem escolhe um tema, por exemplo, né? O pessoal que estuda muito essa parte de museus e narrativa e escolhe artistas e obras para fazer uma exposição. E aqui a gente tem a fonte do Marcel Duchamp, tá? O Duchamp é um cara bem revolucionário, ele tem um deboche com relação às artes e museu e etc, porque ele simplesmente, a questão da arte conceitual, ele começa a se libertar disso, de achar que ele precisaria ele mesmo fazer um objeto para mandar para o museu, tá, para uma exposição, e ele pega simplesmente uma parte da louça sanitária, que aqui no caso é um urinol, né, ele vira o urinol de ponta cabeça, assina R. Mutt, que é o nome da empresa que faz, tá, da fábrica. Ele batiza essa obra como A Fonte, então ele faz uma intervenção, 1917, ele põe o ano e manda para o museu. Gente, isso ele, do Marcel Duchamp, está debochando do mercado de arte, do espaço de arte. Ou seja, então quer dizer que qualquer objeto dentro do museu ele vira arte? Olha, podemos discutir muito a respeito, sim e não, né? Então vocês vão perceber, e peço paciência, porque arte contemporânea depende, tá? Depende muito, certo? Uma outra coisa muito legal da arte contemporânea e que é, assim, extremamente polêmica, é a questão do corpo como suporte de obra, tá? Porque até então a gente tem a fotografia que tem um suporte, né? O papel fotográfico, a luz que queima esse papel fotográfico e traz uma imagem, né? A gente tem a escultura que pode ser no barro, no bronze, na madeira, ou seja, o suporte, né? O material em cima da qual o objeto foi feito. A pintura pode ser em papel, em tela, tá? E a gente tem na arte contemporânea um novo suporte para a arte, que é o corpo do artista. Aí a gente entra num campo minado, né, gente? Porque a gente tem muito essa questão, especialmente as culturas que têm uma essência cristã, né? Existe uma coisa muito pesada que a gente não consegue se relacionar com o corpo de maneira, entre aspas, natural, né? Sempre tem uma questão do pudor, né? Da vergonha ou da hipererotização, da sexualização dos corpos, né? Então é sempre uma coisa bem impactante, tá? E o corpo do artista entra, então, como performance, tá? Ou seja, atos que acontecem numa exposição usando o corpo do próprio artista em favor de uma expressão de uma ideia, né? O corpo do artista ou uma ação feita por esse corpo deste artista, ele vira uma obra de arte, tá? E como é uma ação, alguma coisa que acontece, ela também é efêmera. Então, para que a gente tenha histórias de arte contemporânea, de performance, é preciso que haja registro, ou de vídeo ou de fotos, tá? Então, os artistas que fazem performance geralmente são aqueles que desejam ir além dos materiais de desenho, de pintura e de escultura. Eles usam uma ação plástica ou ação artística e utilizam o corpo como suporte. As performances são efêmeras e precisam de registro. A diferença entre o teatro e a performance é que, enquanto o sangue do teatro é falso, pode ser um ketchup, uma tinta, para a performance, se tiver sangue, é porque o sangue tem uma simbologia que é importante para a performance, ou seja, o sangue na performance é real, é sangue. Enquanto que no teatro é uma representação, tá? Essa quem falou isso foi a Marina Abramovic, aquela moça de vestido vermelho aqui, que eu tinha mostrado para vocês assim que eu comecei os slides, tá? Uma outra coisa bem interessante, que talvez vocês gostem, é a land art, ou arte ambiental,
né? Onde os artistas que trabalham com este meio contemporâneo de arte, eles manipulam o espaço, tá? Isso tem tudo a ver com o nosso foco principal, né, da disciplina do Proeja para esse semestre. Então, a land art, ou arte ambiental, ela busca na relação da arte com a vida. Os artistas, depois de 1960, buscavam uma nova relação com a natureza. Antes, a natureza era o tema das pinturas, algo para retratar. Na land art, a natureza é o lugar das obras. Tá? Então, os artistas que criam, né, dentro do contexto da land art, buscavam na grandiosidade da natureza a reflexão sobre o fazer artístico, sempre completado pelo tempo e pelo espaço em que se insere. Tá? Então, aqui a gente tem uma obra bem interessante, foi feita em 70, né, como a gente está olhando aqui do lado, uma alteração na paisagem, e ela também, ela não é para sempre, depois ela se desfaz, né? Tá? Então, criando, veja, o artista, ele viu essas linhas da praia, né? E resolveu fazer uma interferência ali. Vocês conseguem perceber também aquelas pedrinhas que são empilhadas. Tem muita gente que faz land art nas areias de praia, faz mandalas grandes ou mesmo desenhos, tá? Esse aqui é um artista bem legal, ele fez uma coisa muito diferente, que é assim, é uma land art, mas que mistura um pouquinho de acaso, tá? Porque ele fez umas antenas ele é escultor, tá? Ele colocou umas antenas no deserto do México, onde ele esperava as tempestades para que a natureza criasse, entre aspas, uma escultura visual, elétrica, tá? Então, gente, isso aqui tem que ser uma foto muito rápida, né? Imagina quanto tempo foi levado para fazer um registro, imagina quantas obras, né, foram feitas desta maneira e quanto de aleatoriedade existe, né? Então, você dá espaço também para que a natureza tome parte da sua obra, tá? Bem interessante também. E pensar que ele é um escultor, né? Então, veja, ele ultrapassou a ideia da escultura material, tá? E ele pensa como se fosse uma questão do espaço, né? E contornando este espaço de maneira aleatória. Uma outra maneira também de fazer arte contemporânea é a instalação. Então, o termo é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 60, designando assemblagem ou ambiente construído em espaços de galeria e museu. Então, as dificuldades de definir os contornos específicos de uma instalação datam de seu início e talvez permaneçam até hoje. Quais são os limites que permitem distinguir com clareza a arte ambiental, assemblagem e certos trabalhos? Eu trouxe um trabalho especial do Cildo Meirelles, aqui, que é bem famoso, inclusive ele estava com uma exposição grande em São Paulo, e essa obra é uma obra que eu tenho muita curiosidade de conhecer. O nome é Missões, como construir uma catedral. E materiais, moedas, hóstias e ossos. Essa parte de cima, tem uma pessoa ali, né? Essa parte de cima são ossos de animais ressecados, tá? Essa parte de baixo, mais iluminada, acobreada, são moedas. E este fio que aparece ligando as duas coisas é uma linha onde foi colocado uma pilha de hóstias. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Fica aí a pergunta. Então, instalação é uma construção de cenário, intervenção dentro de um espaço tridimensional que rompe com o espaço tradicional da galeria. Então, tu recria um outro espaço lá dentro. É uma obra que existe apenas no momento da exposição e depois é desmontada, tá? Aqui tem uma outra, uma artista que ela colocou uma instalação na rua, tá? Na cidade, onde aqui, gente, são várias cadeiras empilhadas na cidade, num vão entre dois prédios, tá? Então, assim, ó,
1.550 cadeiras empilhadas entre dois altos prédios urbanos. A ideia com esta peça foi criar uma topografia de guerra. Para Salcedo, que é a artista, ela se destina a representar a guerra em geral e não um evento histórico específico. Isso é muito louco, né? Porque dá para ter uma leitura de muitas coisas, né? A gente hoje vendo na pandemia pensa nos corpos, né, empilhados na Espanha. A gente pode pensar no empilhamento das pessoas nas cidades. A gente pode pensar, sabendo que ela quis falar sobre guerra, de repente a destruição causada pelas guerras na estrutura das cidades, estrutura econômica, política, social, enfim, né? Então, a arte contemporânea, gente, ela é muito aberta, tá? Ó, que legal, né? As outras fotos. Ela tem leituras abertas porque ela depende do repertório cultural que a gente tem. E, obviamente, o repertório cultural não só de vivências, mas se você estuda sobre arte e se você conhece a linha artística daquele artista que você está vendo a obra, tá? Uma outra característica interessante da arte contemporânea é a videoarte. Então, como a gente tem um barateamento e a difusão dos vídeos, de vídeo, né, na década de 60, foi incentivado o uso não comercial desse meio por artistas do mundo todo, principalmente por aqueles que já experimentavam imagens fotográficas e fílmicas. Então, o vídeo e a TV entram com muita força no trabalho artístico, frequentemente associado a outras mídias e linguagens. O desenvolvimento da arte pop, do minimalismo, da arte conceitual, toma cena nos anos 60 e 70, sobretudo nos Estados Unidos. E aqui eu tenho 3 vídeos que eu vou deixar para vocês lá no Siga também. O primeiro, que é da Regina Silveira, ela faz uma projeção de uma escada que desce e que sobe constantemente num canto de um espaço escuro. Então você chega a ficar até tonto, se você estiver na exposição, tá? Porque brinca muito com o nosso sentido mesmo, percepção mental mesmo, tá? O Rain Text, ele segue um pouco aquele mecanismo de videogame que faz leitura, né, de movimento, e é como se fosse uma chuvinha de letrinhas, e que você, que é a pessoa que está na exposição, você pode fazer gestos e pelos teus gestos as palavras, as letrinhas vão caindo na tua cabeça, no teu braço, pela projeção, né, da sombra do teu corpo, e vai criando palavras aleatórias ou combinações de letras sem muito sentido, tá? É mais essa coisa da experimentação do meio, certo? E o Ultra Nature é uma projeção também holográfica, onde tem um cara matemático, um artista que faz a questão de algoritmos e que a cada movimento que os espectadores vão fazendo, ele cria algoritmos aleatórios e faz brotar plantas diferentes e aleatórias, tá? Também é uma questão de sentir um pouco os meios, tá? Então, a arte contemporânea também é isso, tá, gente? Então, neste momento, instalações, performances e happenings são amplamente realizados, sinalizando as novas orientações da arte, as tentativas de dirigir a criação artística às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e à tecnologia. Cada vez mais as obras articulam diferentes modalidades de arte, como dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, desafiando as classificações habituais, questionando o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte, tá? Então, eu paro por aqui. Vocês vão responder para mim lá no Siga o que vocês acham que significa esta obra do Cildo Meirelles e o que vocês acham que significa esta primeira obra aqui. Aproveitar que a gente está em Caçador. Caçador tem muita indústria madeireira. E o que vocês poderiam fazer de leitura a respeito dessa obra? E quem fez essa obra? Tá bom? Já caiu no Enem essa obra, tá bom? É isso, gente. Fico por aqui. A gente depois continua. Eu quero depois falar com vocês sobre arte por correspondência para as próximas aulas. E a gente vai caminhando juntos, tá bom? Um beijo, boa Páscoa. Deus abençoe a todos. Se cuidem bastante, porque não é brincadeira
o que a gente está vivendo, tá bom? Beijos, tchau!